Num primeiro momento, tá? Eu realmente diria para o cervejeiro caseiro, continue sendo caseiro, não queira ser uma indústria. Paixão ele já tem. Agora o principal recado é agora foco no que ele quer e completa essa paixão com profissionalismo, né? Tem que arregaçar a manga e tem que trabalhar como tudo na vida. Todo mundo fala pra gente, vocês são loucos, vocês largaram tudo pra viver de cerveja. Talvez, nesse tipo de mercado, operar sozinho não vai resolver o problema. O problema de ser uma indústria hoje em dia no Brasil é muito óbvio. É muito imposto, é muita burocracia, não dá dinheiro ainda. Acreditem no que eu estou falando, gente. Ser cervejeiro industrial ainda não dá dinheiro no país. Todo dono de cervejaria fala a mesma coisa. Cervejaria não dá dinheiro, a gente fez as contas antes de abrir, as contas não fechavam e a gente falou, dá nada, vai, vamos abrir mesmo assim e ver o que acontece. Sei, né, cara? Talvez seja esse o caminho, né? Não sei, estamos tentando fazer aí. Agora, o Brasil não é exatamente o país que ajuda o empreendedorismo. Ele é um país amarrado. Quando eu trabalhei em banco, era assim, era doente o ano inteiro, só me fudendo, não sei o que tem. Tinha meu salário lá? Tinha, mas valia a pena, será todo o esforço? Se ele quer trabalhar com cerveja e área mais administrativa, ele tem que ser um bom administrador. Se ele quer trabalhar com vendas de cerveja, ele tem que ser um bom vendedor. Se ele vai fabricar, ele tem que entender de fábrica, não só de cerveja, né? É um mercado em que o Brasil tem competência. Ele não pode começar na ideia, na loucura. Ele já tem que ter um conhecido, que tem um restaurante, que ele já vai entrar com a receita de cerveja dele pronta lá. Talvez seja mais viável economicamente cervejeiros se unirem e montarem uma cervejaria. Sabe, é tudo muito novo, não tem uma receita. Tem que procurar e ver, e discutir, quem sabe. Ele tem que ter aonde desovar essa mercadoria, senão ele vai produzir cerveja e vai vender para quem? Ele tem que focar e aprofundar nisso e buscar mesmo, né? É um mercado como qualquer outro. A diferença para ele é que é um assunto que ele é apaixonado. Nós somos loucos, cara. Sim, nós somos loucos. As paradas... I think craft brewing in the U.S. has paralleled what you all do here in Brazil. In the 1950s, 1960s in the United States, it was the age of normalcy. World War II was over. The United States was very much coming together. Há 10 anos atrás, um amigo querido de colégio me convidou para participar de algumas braçagens no apartamento dele, o Luiz Fabiani. Aí o tempo passou, uns 2 ou 3 anos, a gente fazendo cerveja em casa, levando para os amigos, churrasco, festinha. Foi quando há 7 anos atrás a gente alugou um galpãozinho aqui na Simão Álvares, em Pinheiros, e compramos o nosso primeiro equipamento semi-profissional da Mac Beer, uma sala de braçagem de 100 litros. Eu tive outro privilégio de conhecer hoje um grande amigo e dono de um pub, que era o Drake's, consulado britânico, o Gregor, um chefe australiano. E eu levei ele para conhecer nossa fabriquinha, ele tomou nossa primeira cerveja e adorou nossa Brown Ale. E eu comentei com ele que a gente estava como modelo de negócio fazer algumas receitas personalizadas para bares em pequena quantidade. E ele ficou muito interessado e foi a nossa primeira cerveja comercial, chamava Drake's Ale. O pessoal começou a ficar muito interessado, uma fabriquinha em Pinheiros, no coração de São Paulo, fazendo cerveja artesanal para o consulado. E aí a gente começou a ampliar um pouco, a gente fez para um outro bar de um outro amigo, no Santa Madalena, a gente fez uma receita belga, fizemos uma pilsen super gostosa para uma pizzaria aqui perto também, o Ivitelone, que era uma pizzaria mais conceituada de artesanal também. Aí uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, a gente resolveu dar um passo um pouco maior, a gente queria montar nosso próprio negócio, nosso sonho sempre foi ter uma espécie de brewpub, né? Uma coisa que não existia no Brasil,
Puta, em São Paulo, né? Você viaja para Bariloche, Buenos Aires, aqui perto tem vários lugares desse tipo. Em São Paulo não existe, a gente não se conformava com isso. A gente tem uma capacidade máxima aqui, são 500 litros dia, então é em torno de 9.000 litros, até 10.000 litros é a capacidade máxima. A gente está fazendo em torno de 6.000, assim. Desde que a gente abriu aqui foi uma grande preocupação de fazer um negócio bem nacional mesmo, né? O logotipo é o mapinha, né? Que é o mapinha da Nacional aqui, né? A gente fez todas as receitas meio baseadas no folclore brasileiro, porque até então, pô, só cerveja gringa que é boa, cerveja brasileira é pilsen, aguada, então a gente teve muito essa preocupação de valorizar mesmo o Brasil, né? A gente não queria fazer tipo que nem aconteceu com vinho, assim, de ficar um negócio meio metido, meio de ensinar, de educar, tomar vinho. Cara, cerveja é bate-papo, cara. Cerveja é celebração, meu. É isso que eu acho que a gente está disseminando aí, que é novos sabores e aromas, assim. Muito diferente de educar, é apenas deixando disponível aí novas possibilidades aí para as pessoas. Às vezes elas vêm mesmo em busca de puta, cara. Tô tomando uma cerveja fresca aqui direto da fábrica, meu. As pessoas não é que o paladar tá melhorando, as pessoas desconheciam a bebida e tá começando a conhecer um pouco mais. Mas ainda é caro, né? Os produtos importados são caros, mesmo os artesanais, porque é só malte importado, é um pouco mais caro do que tomar uma Brahma. A importada é melhor que a brasileira? Não, de jeito nenhum. Tinha um pouco desse conceito porque não existiam brasileiras artesanais, né? E hoje em dia tá um leque, está crescendo cada vez mais. É óbvio que as importadas têm um leque gigantesco, né? Então é mais fácil. Você fala, puta, essa importada aqui não existe nenhuma nacional como essa. É porque não existe esse leque, né? Quanto mais ampliar o leque, acho que em termos de qualidade é mais em termos de leque mesmo. Lá tem muito leque de artesanais. Aqui ainda está muito restrito, né? Quanto maior o leque, mais fácil, né? De você encontrar o seu estilo, né? Uma que te agrade, né? Vocês estão vivendo de cerveja agora? Ainda? Não, porque a gente tem as atividades paralelas, né? E está muito no comecinho, é 1 ano. A gente vai viver de cerveja. Né? Saúde! Cuidado aí. A fermentação dos tanques hoje está tudo com banco de frio, né? Essa aqui é uma caixa de condensado, que é o retorno da caldeira, da linha de vapor, né? Junto com a caldeira já fica o tanque de água quente. Liga e desliga do painel geral, a bomba para você puxar a água, para deixar ela nivelada, e o queimador, a hora que você quer que ela funcione. Aqui ela tem 900 litros com uma solução de etanol para não congelar. E ele faz toda a circulação nos tanques para manter a temperatura que você quer e também faz a troca de calor. Esse aqui, enquanto está fazendo a maceração, ele tem que estar recirculando o mosto. É muita válvula, cara, porque 4, 8, só que tem 9 válvulas, dá umas 20 válvulas aqui fácil. Mas é simples, depois você pega o jeito e vai embora. Você lava as garrafas, já colocam 2 garrafas aqui, é automático, mas tem que pôr com a mão. Aciona, ela sobe, enche a cerveja, a garrafa de cerveja. Sim. Ela baixou, você coloca ela aqui na esteira, põe aqui, olha lá, voltou, acabou, já coloca no tanque de pasteurização. Esse pasteurizador tem capacidade de 300 garrafas. Então nós pasteurizamos, deixamos aí 15 minutos, 62 graus. Bem-vindos aí a Brotas Beer. Brotas é uma cidade assim turística hoje. O próprio nome da cerveja, Brotas Beer, é para vir de encontro com essa proposta da cidade de turismo ecológico. Comecei a fazer cerveja em março de 2010. Eu vi uma reportagem no Estadão. Acho que veio 2 páginas assim falando de fazer cerveja em casa, aquela coisa que lá. E quando eu ouvi o site da Serva,
me aguçou novamente. Falei, não, cara, agora é a hora. Eu vou atrás desses caras, eu vou ver. Pô, cheguei em Santos lá, os caras fazendo cerveja na areia. Eu falei, não acredito num negócio desse. É muito maluco, né? Você chegou a fazer cerveja em casa? Cara, eu acho que eu dei um pulo assim, um pouquinho maior, assim. Eu falei. Tô percebendo. Eu peguei e falei assim, não, cara, não vai rolar de fazer cerveja em panela. Eu vi lá, eu achava meio complicado, aquelas válvulas, tudo, eu tinha um espaço muito pequeno. Isso aqui é mais fácil. Aí eu comprei uma cozinha já semi-automatizada de 50 litros. Aí teve vez de fazer 7 braçagens num dia, cara, dava 30 horas de trampo, assim. Falei, cara, não tá dando mais. Ou eu falei, agora eu tenho que dar um passo maior. E foi que a gente fez. Então, hoje nós estamos praticamente acabando a instalação desses equipamentos aqui. Hoje nós estamos com capacidade de 2.000 litros, já preparado para 5.000. E aí, cara, eu falei, não, maravilhoso. Comecei a fazer cerveja e tal. Falei, pô, eu precisava de alguma coisa a mais. Aí fiquei estudando, lendo. Falei, não, agora eu vou procurar um outro curso. Aí eu fui em Vassouras. Fiz lá o Senai de Vassouras. Aí você começou a comprar esses equipamentos mesmo de você fazer o curso no Senai e tal? Ou depois? Não, antes. Quando eu fui pro Senai, eu já levei cerveja pros professores. Ó, que moleque malandro, né, cara? Não, eu fiz o de 15 dias, um curso de 15 dias lá, acho que é o básico, o técnico cervejeiro básico, né? Quando você decidiu fazer cerveja profissionalmente, assim, então você não tinha um puta conhecimento? Não tinha nada. Eu sabia beber cerveja, gostava de beber cerveja. Pô, você entrou com cara e coragem. Cara e coragem, né? Todos os outros negócios também você sempre. Não pensava muito? Não, nunca pensei. Até hoje não penso. Eu gosto de executar a coisa. Se eu botar uma coisa na cabeça, eu vou até o fim. Estou começando a fazer ainda. Eu acho que isso aqui é um aprendizado eterno. Eu acho que minha cerveja tem que melhorar mais, sempre mais. Então eu procuro trabalhar nisso aí. Eu acho que o cara desenvolve uma receita e aí você não precisa mexer drasticamente na receita. Eu acho que esse é o segredo do cara chegar numa cerveja bacana. Isso aí eu acho que é do cara repetir. Ele repete a receita, daqui a pouco ele muda, sabe, 1% do malte ou de uma levedura, alguma coisa. Não é uma coisa drástica e eu acredito muito nisso. Eu tenho tentado fazer isso com as minhas receitas e obviamente trocando ideias, pedindo opinião, dando para uma pessoa que sempre que entenda mais que você, para te avaliar. Acho que isso é importante, né? Braçagem? Eu conto até hoje. Conta? Até hoje, 116. 116 braçagens? 116, Esse aqui nós estamos tomando, por acaso, 109, ó. 109ª. E eu acho isso... Bom, então aqui é a nossa cozinha. A gente tem 2 panelas de 130 litros, um fogão industrial. E aqui a gente está fazendo mais ou menos 1.000 litros por mês. Bom, aqui é toda a nossa parte fria. A gente tem 2 câmaras frias com todos os nossos lúpulos. Aqui tem um fermentinho. É um S05, acho que esse aí está na 4ª geração, né? Aqui é a nossa câmara de fermentação, ó. Funciona com ar-condicionado. Essa é tecnologia nossa. Ou seja, um banheiro adaptado. Exatamente. Aqui está fermentando uma cerveja do curso do Alan. Aqui é a sala de aula que o Alan dá o curso dele. A cervejaria, assim, é o nosso objetivo final, né? A gente hoje, como a gente ainda não tem a verba suficiente para começar uma cervejaria, então a gente está treinando. Desde 2000, a gente tinha esse sonho aí de fazer cerveja. Aqui é o estoque da loja de equipamento. Daí, a gente estava no EAP e eu conheci um amigo de um desses amigos meus, que fazia cerveja em casa, né? E aqui é o nosso estoque de insumos, né? A maltaria. Daí, assim, na semana seguinte a gente já estava com tudo equipamento comprado, com insumo, receita feita, não sei o que tem. E daí a gente começou a empolgar, foi fazendo, começou a criar receita, aprender um pouco. E daí a gente começou a sondar aí um lugar para fazer. No final a gente achou essa casa, depois de uns 2 meses procurando, achamos essa casa, alugamos a casa e daí como a gente ia ter espaço para fazer mais, não sei o que tem, a gente ia comprar mais insumo, ia ter lugar para guardar, a gente falou, bom, por que a gente não abre uma loja? Né? E com o dinheiro que a gente gerar na loja, a gente vai colocando aqui dentro. Bom, aqui é o nosso estoque de cerveja acabada. A gente está com estoque hoje de umas 1.600 garrafas.
que é um mês de produção nosso. A gente está testando, né? Na verdade, a gente está aprendendo aqui. A Cat in the Box. Essa é uma cerveja que a gente fazia antigamente. Daí o pessoal começou a pedir de novo, a gente refez. Mudamos a receita, a gente aumentou a lupulagem dela. A Gordelícia é outra que a gente repetiu. Tudo bem? Legal. Olha. Prazer. Dá licença. Eu tô dando entrevista aqui pro Figura. O Alan tá lá em cima, acho que separando seu pedido. Beleza. Sobe lá. Você está conseguindo viver de cerveja hoje? Ainda não. Mas a gente tá aí quase no azul. Falta pouco. Tem muita gente que demonstra interesse, sabe? Que vem, a gente quer investir, não sei o que lá. Né? A gente já teve aí, a gente brincou até que a gente vai abrir uma loja de business plan. E o carinha vem aqui, então vamos fazer um business plan para a cervejaria? O grande problema é que a gente não quer ser um empregado de uma cervejaria, a gente quer ter a nossa, nem que demore um pouco mais de tempo. Então a gente está indo numa toada para tentar levantar recursos, arranjar logicamente investidores que tenham interesse no nosso tipo de trabalho, que tenham confiança no que a gente está fazendo para deixar na nossa mão, né? Que queiram só o retorno lá financeiro. Aqui a gente tem investido quase 100 mil reais. Aquelas duas são bem caras, aquelas estufas. Você tem as geladeiras que a gente comprou, barril, insumo, garrafa que vai que nem... Aqui a gente já usou umas 6 mil garrafas, quer dizer... De insumo a gente já comprou com a WE aí uns... Pode pôr aí uns quase 40, entre 40 e 50 mil. A gente colocou mais uns 30 mil reais aqui para montar a casa, porque a casa estava bem caidona. Em fevereiro do ano passado, eu fui pro Beer Day. Eu falei, puta, não tem nada disso em São Paulo, vamos fazer. E daí em maio eu assinei o contrato de aluguel do Frecaneca. No mesmo dia eu pedi demissão do trabalho. Né? Eu falei, bom, agora eu vou tocar isso aí, que eu estava pondo bastante dinheiro no negócio. Em números não foi um sucesso de público, foram 2.500 pessoas. Para São Paulo é um número relativamente baixo, mas para um primeiro festival é uma coisa, é um número expressivo. Assim, gerou muita mídia, né? Eu acho que dos festivais hoje a gente é o que mais gerou mídia. E esse ano a gente já está sonhando com coisas maiores. A gente na sexta-feira quer fazer uma balada, no sábado uma festa que nem foi ano passado, com banda, com comida, não sei o que tem. E no domingo mais um bazarzão, né? Para vender o que sobrou, para fazer almoços harmonizados, isso é uma coisa mais de família. Porque uma das coisas que a gente, assim, que é um grande diferencial do nosso festival, é o ticket médio. O ano passado a gente teve um ticket médio aí de quase 100 reais por cabeça. Quer dizer, você imaginar que 2.500 pessoas foram num evento para gastar 100 reais em média lá dentro do evento, é uma coisa, é algo a se investir, né? Porque se você... O mercado municipal vende por dia 25 milhões de reais em produto, por dia. O Beto, que é a pessoa encarregada do mercado, ele é uma pessoa com uma visão muito bem definida do que ele quer ali pro Mercadão, né? Quem colocou o vinho no Mercadão foi o Beto, quem colocou a cachaça no Mercadão como produto de destaque foi o Beto. E ele quer fazer a mesma coisa com a cerveja. Ele quer transformar o mercado municipal num ponto de venda de cerveja especial. Na verdade, esse é um festival mais para o mercado do que para o consumidor. O consumidor, logicamente, para ele é ótimo, porque ele vai ter a chance de conhecer, ele vai tomar cerveja de graça, né? Ele vai estar ali em contato com cervejeiros, mas o interesse do mercado é que o próprio permissionário conheça a cerveja especial e se interesse pelo produto, veja que realmente é viável. Então, o nosso objetivo com a Semana da Cerveja no mercado é que para as cervejarias fosse um evento praticamente de graça, né? A entrada da cervejaria e da importadora, né, a inscrição, seria a cerveja que eles dariam no evento. Cada standzinho de 1 metro quadrado, que é só para degustação, custaria 250 litros de cerveja, de chopp. Só que para isso a gente precisava de um patrocínio, e um patrocínio relativamente alto. Quem você está buscando para patrocinar o evento? Então, a gente teve contato muito com a indústria alimentícia, com as grandes cervejarias. Esse festival pode abrir as portas para cerveja artesanal no mercado. Exata, essa é a ideia do Beto. E você não consegue fazer com que os microcervejeiros paguem essa porra? Fica muito caro para eles, porque se você imaginar que uma cervejaria aí tem um faturamento... Cara, 80 pau dividido por 10, 20 microcervejeiros, você acha que é muito? É muito. Eu sei isso por causa do nosso festival. Por exemplo, o festival lá em Blumenau, esse ano acho que foi R$ 1.200. Eles conseguem isso
Eu acho sensacional, tá? Eles conseguem isso porque eles têm o apoio da prefeitura, apoio do governo do estado. Aqui em São Paulo a gente não tem todo esse apoio. Não porque eles não queiram dar, mas eu acho que porque existem festivais. A cidade de São Paulo são outros moldes, né? É muito maior o que eles vão apoiar, né? Eles vão apoiar a Fórmula 1. No caso do lado dos 60, 70 mil reais, que foi a nossa última tentativa, a gente não tinha participação nenhuma. Quer dizer, a gente ia trabalhar mais uma vez por amor à causa, né? Do que pela resposta financeira. Nessa segunda tentativa, a gente vai correr, a gente já está com 2 pessoas contratadas já desde o passado para correr atrás de patrocínio. Agora elas têm um tempo hábil maior. O budget das empresas não é o seguinte: a gente vai cobrar uma entrada e a pessoa vai beber até acabar a cerveja. Daí dependendo aí do tipo da cerveja, a gente pretende pagar entre 6 e 8 reais o litro para o cervejeiro caseiro, da cerveja que ele distribui lá dentro. E para o cervejeiro caseiro ter o seu stand dentro do festival, 15 e 25 ingressos que cada um vai ter a obrigação de vender. O porquê dessa ideia é para a gente poder diminuir um pouco o nosso risco, né? Para a gente não ter que entrar com todo o dinheiro do festival, que não é pouco. O festival deve custar em torno dos 30 mil reais. Tá? A gente tá tentando montar um festival aí para 1.000 pessoas. Porque o mercado de cervejeiro artesanal é menor aqui em São Paulo. A questão é o cervejeiro caseiro continuar isso, estudando mesmo, para fazer uma cerveja muito top. E depois, eu acho que acontece um passo além. Essa formulação que eles fizeram pode acabar sendo reconhecida, que foi o caso da cervejaria do Paraná com a Petróleo, que era uma cerveja caseira que eles faziam na panela deles. Nós vimos o potencial das cervejas, trocamos ideias. Em 2007 eu comecei a fazer cerveja. E daí em 2009, maio de 2009, não, maio de 2010? Maio de 2010. A gente começou a fazer na Dum, com a Dum daí lá em Curitiba, né? Eu já fiz umas 140 braçagens, então já fiz uns 45 estilos diferentes. Daí na Dum a gente faz já tem uns 15 rótulos que a gente fez. Bom, a Petróleo é uma cerveja de 12%, com muito mal torrado e vai cacau processado na Bélgica na maturação. O cacau dos mais famosos, Callebaut, Barry Callebaut. Então ela é uma cerveja viscosa, ela tem essa coisa do café, de frutas secas e o cacau vem fechar toda essa coisa, assim. Como a galera gostava das cervejas, cervejarias, assim, falava, cara, vamos pra frente com isso aí, que essa cerveja é muito boa. Isso aí não é dar pra ficar só na parada de vocês, tem que fazer uma cervejaria. Mandamos um e-mail pra algumas cervejarias, pra Colorado, pra Falck, pra Vals. E daí a Vals falou, todo mundo respondeu a mesma coisa, cara, não tem espaço. Mas a Vals respondeu assim, não tem espaço, mas nós vamos dar um jeito. Fica com calma aí. E passou uns 3, 4 meses, o Zé foi lá pro Wikibeer, em Curitiba, e falou, não, vamos fazer essa coisa aí. E daí no Festival de Cerveja do ano passado a gente fechou, vamos fazer. Naval, os Petróleo, acho que saem uns 1.500 cada vez, por batelada, né? Tá distribuindo onde tiver Vals, vai chegar para Vals Petróleo. Entrou pra linha da Vals, já tá no 3º lote, o 4º lote já tá com os insumos comprados, já tá programada a mensagem. Tá uma corzinha do dinheiro já, meu? Não, cara. Não? Não. A Dum, cara, só dá prejuízo, cara. Isso aqui é só um hobby que a gente fica botando dinheiro, acreditando nesse sonho de que vão abrir uma cervejaria e vai dar certo. Mas toda vez que você vai botar no papel a conta e ver, cara, você vê que você precisa de volume, não é fazendo 5, 6 mil litros que a parada sobrevive, você tem que girar e todos os equipamentos são caros, você está falando em milhões de reais de investimento. Então tem que ser... O negócio de beber vai ser mais controlado. A gente tinha a ideia de abrir um negócio que era um empório, e o conceito não era só cerveja no começo, mas tinha um conceito que era produtos de qualidade. A gente começou com 30 cervejas e 2 chopps. E aí tudo que a gente tinha pensado de conceito, que é ter produto de qualidade num ambiente agradável, sem ser muito fresco, mais legal e com um preço mais acessível que a gente conseguisse oferecer, com bom atendimento, acabou dando certo e calhou no mundo da cerveja, né?
Eu era produtor de música e de teatro. E eu viajei muito com música, fiz algumas turnês pela Alemanha. E é engraçado que eu lembro que eu gostava muito da cerveja alemã, mas a relação era diferente. Eu bebia simplesmente e achava que era muito bom. Não, o cara entrou aqui, ele não está comprando cerveja, ele está comprando uma experiência. Mas esse conceito que eu trouxe um pouco do teatro, né? Quando você vende um ingresso, você não está vendendo a peça, você está vendendo uma experiência. O cara senta, tudo vai contar. A luz, uma peça, tudo isso, né? Eu tenho trilha sonora, eu tenho figurino, eu tenho artista, né? A gente tem, né? Tem tudo, tem iluminação. Tudo isso vai fazer a cerveja ser de um jeito ou de outro, né? Por mês, chutando assim, eu devo vender uns 3.500 litros de chopp. Tá. Será Só que chopp? Só chopp. Será que mais isso de cerveja? Tem 3 anos, a gente teve um crescimento na venda de cerveja de 1.600%. Porque uma pessoa está ali bebendo um copo, mas na hora de ir embora ela vai levar 2 caixas. Vai viajar, vai fazer um almoço amanhã, vai para dar Páscoa, para não sei o quê. As pessoas estão planejando a cerveja nas suas atividades. Não é para vender a cerveja mais cara, não é para vender a cerveja que a gente tem mais, é para tentar descobrir o que a pessoa quer beber e não sabe. Está aqui para ajudar. Grande professor, nosso grande professor são os clientes. Chega numa mesa de gente que está curtindo cerveja aqui, fala uma besteira de cerveja. Sim. Na hora vai ser a maior conversa do mundo, vai todo, não sei o quê, papá. Se o cara está na mesa do lado, ele dá pitoco na outra mesa. É um assunto muito apaixonante, com pessoas muito apaixonadas. Se você perguntar para qualquer garçom, eles têm treinamento das empresas cervejeiras. Mas se você perguntar para eles, como vocês mais aprendem sobre cerveja? Com os clientes. Imagina, são 200 professores por noite, né? A gente privilegia as cervejarias mais próximas, né? 30% nacional, o resto importada. Que o Brasil está caminhando muito bem, mas que tem muito que caminhar. Mas a gente tem o quê? Um século de diferença, né? Então é normal que alguns países tenham cervejas muito melhores, né? Que estejam num ponto... Começaram antes, né? Eles estão num ponto melhor que a gente. E tem escolas, né? Que eles têm tradição. A gente está formando isso agora. Eu acho que é espantoso. A gente está com uma indústria de cerveja tão legal, tão criativa, com rótulos tão bacanas, tendo tanto reconhecimento lá fora há tão pouco tempo fazendo isso, né? Como empresário, a gente fala, a gente tem que ser cidadão, né? Cidadão vai abranger ser bons vizinhos, ser ecológico. Então a gente tem nas nossas instalações um monte de medidas ecológicas, sustentáveis. Aí a gente fala, bom, a gente não pode fazer isso e não pagar 100% de imposto. Então a gente só compra nota cheia, vende tudo com imposto, registra todos os funcionários. A gente fez a coisa muito certinha, né? Como você vai fazer cerveja, que é um mercado, né, todo legal, que postula um monte de posições legais, né? E não sei, como a gente não vende as cervejas da grande indústria, a gente tem um corte ali, começa bem em cima, a pessoa não vem, quem quer a mais gelada não vem aqui. Agora, as pessoas que vêm é muito variado. A gente tem assim, jovens de 19, que acabaram de fazer 18 anos, 19 anos, mas que vêm falando nome, cheirando, olhando. Você vê que é um consumo consciente. Até senhores de 60, 70 anos, mulheres. Como não consegue selecionar muito bem o fermento, a gente não utiliza muitas vezes, porque não tem equipamento para analisar a viabilidade, vitalidade do fermento. Então a gente estipulou entre 4 e 5 vezes, dependendo do teor alcoólico e da cor da cerveja. Eu comecei na faculdade, fazendo trabalhos de marketing na faculdade de administração. Pesquisava muito sobre cerveja, desenvolvimento de novos produtos, informação no mercado. Daí no final em 2004, o Phil, do vídeo, que era meu ex-sócio, um grande amigo, ele foi para os Estados Unidos e ele trouxe um livro do Charlie Papazian. Ele falou, não, vou fazer uma cerveja em casa. A gente começou a fazer cerveja, foi indo e não parou mais. Eu fiquei enchendo o saco do pessoal do Senai, porque eles só aceitavam pessoa jurídica no curso. Eram todos alunos provenientes de Ambev, FEMSA, Skin. Era um convênio, porque o Senai foi montado, na verdade, pelo conglomerado. Ele era Antártica, Brahma, Skol, Skin. Então eles montaram a planta e durante anos os funcionários iam para lá. Fui o primeiro cervejeiro caseiro a fazer o curso técnico. Eu pensava, antes de fazer, eu até falava para meus amigos, vou chegar no Senai,
vai ser só operador de fábrica, eu vou dar um cacete nesses caras de conhecimento, né, de cerveja. É nada, os caras, tinha pessoal com 20 anos de casa lá de Ambev. Pô, os caras tinham uma experiência assim, de equipamento, de processo de produção de Pilsen incrível. Mas eles nunca tinham feito nada além de Pilsen. Ninguém tinha feito ale. Ninguém, eu era o único da classe que tinha feito alguma ale. Ou alguma lager, diferente de Pilsen. Eles só faziam Pilsen e acabou. Produção, eles não têm do que reclamar, porque eles têm muito know-how de macro cervejaria. Não é fácil você reproduzir a mesma cerveja naquele volume no Brasil inteiro, com uma diferença mínima. Então no meu era o último ano de convênio, então as coisas já estavam caindo aos pedaços. Tipo, nada funcionava direito lá, o lúpulo era tudo oxidado, o malte era só caruncho. A gente não malteou cevada, a gente malteou caruncho. Então eu saí do Senai e falei, meu, agora é fácil, os caras vão voar em cima de mim de microcervejaria. Foi a maior ilusão da minha vida. Eles querem pagar o mínimo, tem essa, eles começaram a investir agora. Eles compravam uma receita de Pilsen por R$5.000 de um consultor, porque o cara que abriu a microcervejaria também não era um cervejeiro, ele era só um investidor. Ah, então, a gente queria um cara que viesse de uma grande cervejaria, tal, um operador. Tive propostas de mudar para o interior do Cafundó, do Cabrobró, para ganhar R$1.100. Ainda hoje é assim o salário de uma microcervejaria? Na boa, é ridículo pelo trabalho que você tem. Eu vejo profissionais com 16 anos de mercado ganhando R$3.000. Não tem um plano de carreira numa microcerveja. Você vai ser o quê? Do cervejeiro júnior para o cervejeiro intermediário, para o cervejeiro master, e vai aumentar R$1.000 em 10 anos. O que me parece aqui que não existe é uma possibilidade de se trabalhar micro cervejeiros, trabalhar em grupo, sob forma de associação, clube, consórcio. Então eles vão ter uma fábrica comum, segunda-feira faz a minha, na quarta, para tentar ganhar escala, por exemplo, para negociar uma produção comum e até para criar um mecanismo de discussões com o governo. Olha, é uma atividade que vai dar emprego, tem mercado, potencial de crescimento, tem que trabalhar profissionalmente, ou seja, é um negócio e um negócio que exige organização. E em grupo talvez dê certo. Então na Bélgica tem as suas organizações, na França, na Itália, eles têm essa noção de que eles precisam trabalhar em grupos, defendendo os interesses comuns. Você pode ter compras cooperadas, então facilita, você dá um certo poder de compra, os pequenos passam a ter poder de compra maior, facilitar projetos de importação, porque em vez de você importar fragmentado, você pode trazer mais lotes, é mais fácil conseguir financiamento para importação. A cooperativa é uma forma, pode ser um consórcio. O consórcio são todas as empresas unidas por um contrato, onde tem uma líder, todas estão operando para um fim comum, mas cada uma tem a seu papel, tem a sua receita, a sua operação. Vai ter que ter, nem que seja começar com a confraria dos amigos da cerveja, ou nem que seja numa mesa de bar, 6 caras sentando, trocando ideia, fazendo um brainstorming de ideias, vai fazer isso. A minha visão sempre foi, eu já conheço a história das servas e briga dessa galera aí de muito tempo. Eu já saí fora porque, cara, daí ficam me tirando, dizendo que eu sou arrogante, que eu xingo todo mundo. Porque, cara, eu acho que as pessoas têm uma visão muito pequena, a coisa tem que ser unida. Cada um tem a sua visão e ninguém quer mudar a ideia, sabe? Então, eu quis me abster por causa disso, cara. Porque, sabe, porra, eu vou ficar me estressando com isso, cara. Vou fazer cerveja, cara, sério. Eu acho difícil. Acho que teve o nosso culhão aqui de largar tudo para ir tocar um negócio desse, eu acho que capaz que existe a possibilidade de ter uma entidade organizada nesse sentido. Mas é que a maior parte das pessoas que estão nesse meio é mais hobby, né? Essa disputa interna que tem dentro da serva, é assim, a serva ela prioriza hobbyistas, quem faz a sua produção na sua casa, que quer aprimorar, tal. Então esse é o objetivo das servas de um modo geral. Mas eu acho que sim, a serva tem como função, ela pode ter essa função de debater a estrutura dos cervejeiros caseiros, legislação,
passos para profissionalização, quem sabe contatos com Senai, com Senac, dar esses passos para conseguir crédito, conseguir... Eu acho que ela tem essa função e ela pode gerar isso. É uma área nova, né? Está começando. E as pessoas perguntam muito também, mas essa área, você acha que essa área de cerveja vai continuar assim com essa pureza? Tem muita discussão, né? Pode mudar, não pode mudar? Claro que vai mudar, é ser humano, né? Mas a gente vai perder essa espontaneidade do começo, isso vai ser pior, vai ter perdido, mas vamos conquistar outras coisas, né? A gente vai ser mais unido, a gente vai ter mais foco em buscar, né, novas legislações, novas... eu acho que é normal, né? As coisas amadurecem.